Quem é aquele que pode acalmar a tempestade? Mateus 14, do 22 ao 33. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Podeis se assentar? Quem pode acalmar a tempestade? Eu sei que todos nós passamos por dificuldades. Se eu perguntar aqui nessa noite, quem aqui está passando por algum problema? Quem aqui está passando por alguma adversidade? Quem aqui está passando por alguma tempestade, seja ela emocional, financeira, na saúde ou familiar? Se eu pedir para erguer a mão, eu acredito que todos levantam, né? É perigoso até as crianças já levantar a mão. Né? Acredito que todos nós passamos por lutas, dificuldade, tempestade em nossas vidas. Então não há nenhuma novidade se eu perguntar isso. Em algum momento de nossas vidas vamos passar por tempestades, e acredito que na vida do cristão isso acontece até com mais frequência, ou a gente entende melhor o que é passar pela tempestade. Às vezes uma pessoa ímpia, ela nem liga ou deixa acontecer de qualquer forma, porque ela não entende o que há por trás de tudo isso, ou o plano, de Deus a respeito de uma tempestade na vida de alguém. Mas vamos lá, vamos tentar extrair algumas lições desse texto que é tão conhecido, já foi falado tantas vezes, mas confesso aos irmãos que eu tentei várias vezes pregar sobre outro assunto e não teve jeito. Eu tentei, rabiscava, escrevia, e Deus trouxe esta direção. Então acredito que, primeiramente, ela vem falar profundamente comigo, assim como tem falado, mas acredito também que ela falará profundamente aos corações dos irmãos nessa noite. Amém? No versículo 22 ao 24, a gente vai lendo por partes. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus manda seus discípulos entrarem no barco e ir para Betsaida. Jesus diz assim: entra aí no barco, eu vou despedir das multidões, mas eu tenho um plano para vocês. Lógico que Jesus não falou isso para o discípulo, mas Jesus já sabia tudo o que aconteceria. Então Jesus fala assim: entra no barco e logo mais eu tratarei com vocês. E eles entraram no barco e foram. E o Mar da Galileia é um grande lago, ele tem aproximadamente 21 quilômetros de largura, 13 quilômetros de comprimento, e ele fica abaixo do nível do mar, 200 e poucos metros. E ao redor dele é bem montanhoso. Então, quando a tempestade vem, ela vem descendo a montanha, e as tempestades ali naquele dia era muito violenta. Então, os discípulos embarcaram à tarde, e ao anoitecer a tempestade chega até eles,
Então tentem imaginar a cena, os discípulos entram no barco para ir a Betsaida, e uma tempestade vem empurrando eles ao meio daquele mar, e eles remando contra, e aquilo, começa a gerar um grande apavoramento, uma grande dificuldade. Eu lembrei, preparando o sermão, eu lembrei de uma situação. Eu ainda, acho que nem namorava a Aline, mas tinha uns encontros da igreja, e a gente foi para Vila Bela. Lá em Vila Bela passa o rio Guaporé. É um rio grande, é um rio perigoso, mas eu acho que eu tinha ali uns 18 anos, e naquele momento de arte, eu e mais 2 irmãos da igreja, no fundo da casa do pastor Gustavo, passa o rio, e lá tinha um barco grande de alumínio e 2 remos. Nós estávamos em 3 e 2 remos. Olha só. Entramos nós 3 no barco ali, desamarramos a cordinha e o rio começou a nos levar. E estava muito divertido, A gente pulava dentro da água, não sabia nem tantos perigos, Peixe elétrico, jacaré e etc, E subia no barco e pulava e dava 2 remadinhas e descendo, e faz curva para cá e faz curva para lá. A gente entrou no barco ali, era aproximadamente umas 3 horas da tarde, a gente almoçou, fez algumas coisas ali, entrou no barco e foi descendo. Descemos muito, até avistar a ponte que atravessa as 2 partes de Vila Bela. Vamos até a ponte? Vamos. Aí, descendo, O ditado, todo santo ajuda. Descendo, e continuamos. Chegamos na ponte e vimos o pessoal um pouco abaixo, numa praia. Na prainha, na época da seca, ali em julho, forma praias. E tinha bastante gente. Chegamos até lá. E lá a gente encontrou alguns irmãos e tal. Vamos voltar. Isso era mais ou menos agora umas 5 horas da tarde. Vamos voltar. 3 pessoas, 2 remos. Um barco grande de alumínio. E começamos, queridos, a remar contra a correnteza agora. E remamos. Chegamos à ponte, mas da ponte era apenas o começo da volta. E começamos a remar, isso deu 5h30, 5h40, 6 horas da tarde, e a gente remando. E nesse horário começou a vir pernilongo, mas era uma nuvem de pernilongo, e a gente não conseguia mais remar por causa dos pernilongos, e o barco começava a voltar. E por vários momentos ali, batia-se um desespero, pelo amor de Deus. E aí, um dos que estava, a gente ia revezando, mas um ponto, cheguei, pega a sua camiseta e tira os pernilongos da gente. Então, 2 ficou remando e um batendo os pernilongos. Então, aquela loucura no barco, e anoiteceu, 6h30, 7 horas, e a gente remando para chegar ao lugar que a gente saiu. Então, por várias vezes, veio um desespero, tinha horas assim que eu gritava, ou o outro, pelo amor de Deus, o que a gente está fazendo aqui? E outro detalhe, a minha irmã, ela já era casada e ela estava responsável, Eu fui com ela, então, cadê o Fernando? Queridos, a gente desapareceu às 3 horas da tarde, era 8h30 da noite, Minha irmã, minha tia, o pessoal desesperado atrás da gente, porque a informação que eles tinham é que a gente tinha saído de barco, e até agora não voltou. Então, foi uma situação mesmo bem desesperadora, até que, muito cansaço, os nossos braços não aguentavam, mas a gente chegou, levamos uma bronca do pastor, de tanta gente, da minha irmã, da minha tia, uma bronca, mas foi uma grande lição. Gente, não façam isso, por favor. Se você quiser, no mínimo, se divertir, primeiro suba o rio, depois volte ao lugar. É mais fácil do que descer para depois subir. E ali então os discípulos estavam numa situação bem pior, porque não era apenas uma correnteza contra, mas era uma tempestade que soprava contra eles. E no versículo 25 diz assim: na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. A 4ª vigília da noite, isso era, queridos, depois das 3 da manhã. Veja bem, há quanto tempo esses discípulos estavam ali no barco, e o vento empurrando, e eles remando contra, e o desespero, com certeza, tomou conta do coração deles, e Jesus vai ao encontro deles
só depois da quarta vigília da noite, só depois das 3 da manhã. Então, o vento empurrava eles e eles remando contra. Outro detalhe, Deus sabia de tudo o que iria acontecer. Quem que mandou eles entrar no barco? Foi Jesus. Jesus sabia exatamente tudo. Jesus tem o controle e o domínio de todas as coisas. Amém, queridos? No versículo 48, conta a mesma história de Marcos 6:48, se você quiser abrir. Marcos 6:48 diz assim: e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. 48. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário, por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles andando sobre as águas. Então Jesus viu do alto monte, viu, o que os discípulos assim estavam passando, viu a dificuldade deles, e Jesus foi ao encontro deles. Mas por que Jesus foi atrás deles somente na quarta vigília da noite? Quantas vezes nós achamos que Ele demora? Muitas vezes nós estamos vivendo uma tempestade e demora tanto. Parece que demora, parece que Ele não vem, parece que Ele não nos ouve, não nos atende. Você sabe por quê, queridos? Porque Ele vem na hora certa. Ele vem na hora dele, no tempo dele, na hora certa, porque Ele sabe o momento certo de vir ao nosso encontro. Ele não vem antes, Ele não vem depois, Ele vem na hora, Ele vem no momento certo. Esses discípulos estavam há muito tempo esperando, lutando, contra essa tempestade, apavorados, e Jesus vem ao encontro dele. Para nós parece que o socorro está demorando, mas Ele vem na hora certa, porque Ele nos trata, queridos. Ele vem na hora certa porque Ele quer nos ensinar, porque Ele é o nosso mestre, nosso professor. Ele nos ensina em meio à tempestade. Aos nossos olhos Ele demora, mas veja bem, Ele espera acabar todos os recursos para mostrar o seu poder. Enquanto eu consigo me agarrar às coisas desse mundo, Ele não vai vir, a tempestade vai continuar. Enquanto eu tenho recursos humanos para buscar as coisas, Ele não vai vir. Até o ponto de eu não ter mais o que fazer. No versículo 25, volta em Mateus 14, 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando sobre o mar. É uma forma diferente de vir ao encontro. Jesus está mostrando que para ele poderia vir voando, ele poderia vir como um raio, e ele vem andando sobre as águas. E no verso 26 diz assim: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Então, em meio à tempestade, os discípulos apavorados, eles estavam apavorados, desesperados, e para piorar, eles vê um vulto ali no meio da tempestade, vê alguém andando sobre as águas. E eles pensaram: é um fantasma. Que desespero, eu fico pensando se naquele dia eu remando, por várias vezes a gente deu aquele surto de pelo amor de Deus, o que a gente está fazendo aqui? Se a gente vê um vulto, alguma coisa, acho que tinha desmaiado. Aí tinha desistido de vez. E assim foi com eles. Eles viram ali e gritaram, apavorados: é um fantasma. Muitas vezes, querido, nós nos envolvemos tanto com as nossas tempestades, que nós não reconhecemos que é Jesus que vem ao nosso encontro. Muitas vezes nós olhamos tanto para as circunstâncias que nós não conseguimos ver que Ele está vindo ao nosso encontro, que Ele virá. Amém? No versículo 27 diz assim: mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus aqui diz: acalmem-se, queridos, acalmem-se, sou eu, não temas. Deus ensina aos seus discípulos que eles não estão limitados a leis físicas, queridos. Ele vem andando em meio à tempestade sobre o mar. Deus mostrou isso a Moisés e ao povo naquele tempo, abrindo o mar. Deus fez isso com aquele povo, Deus mostrou isso a Moisés.
Agora ele anda sobre as águas e ele diz: sou eu sou. Deus se revela que Ele é o Todo-Poderoso, que é Ele o dominador de todas as coisas, de toda circunstância. Não temas. Queridos, nós passamos por nossas lutas e dificuldades, e Ele está dizendo para mim e para você: não temas, eu estou aqui, porque eu sou o Todo-Poderoso. E os discípulos nunca tinham visto alguém andar sobre as águas, né? Eu também nunca vi, quem já viu? Só congelado, né? Aí dá. Mas eu creio que esse fato aconteceu porque a Bíblia diz que aconteceu. E eu gosto muito de uma ilustração do pastor Cleus que fala, né, de Jonas, né, que um grande peixe engoliu Jonas. E se a Bíblia dissesse que um homem engoliu um grande peixe, eu também acreditaria, porque é a Bíblia que diz. Então, Jesus andou sobre as águas, queridos. Ele é o dono, Ele é todo poderoso. Mas veja bem uma situação interessante. Primeiro, Jesus acalma os discípulos. Ele não acalmou a tempestade primeiro. Ele disse aos seus discípulos: acalmem-se. E a tempestade rolando. Eu fico pensando quantas vezes Deus está nos dizendo: acalmem-se. Porque muitas vezes nós queremos primeiro a resposta, nós queremos primeiro a solução, nós não queremos a tempestade. Mas Jesus primeiro diz: acalma-se, mesmo em meio à tempestade. Ele está dizendo: tenha calma, ei, eu estou aqui, eu vim ao seu encontro. Isso significa que mesmo que Jesus venha ao nosso encontro, a tempestade ainda pode durar um tempo, queridos. Mas tenha confiança naquele que pode andar sobre as águas, naquele que pode abrir o mar. Jesus vai ao encontro deles em meio à tempestade. Agora no versículo 28 e 29, diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro andou sobre as águas. Pedro anda sobre as águas antes de Jesus acalmar a tempestade. É importante lembrar disso. Pedro primeiro pede: manda-me ir. E Jesus responde: vem. Uma grande lição na minha vida é que nós devemos sim pedir a Deus em oração, para que Ele venha ao nosso encontro e ao nosso socorro. Nós devemos sim pedir a Deus no momento da adversidade, no momento das lutas e dificuldades. Mas deixa eu deixar algo claro. Nós devemos caminhar sobre a Sua palavra, sobre o que Ele nos ordena, sobre o que Ele manda. É sobre a Sua palavra que nós devemos caminhar. Se Ele mandar eu ir, eu vou, mas se Ele disser não, eu preciso obedecer também. Se Ele disser: querido, filho, não vá, eu não posso ir, senão eu estarei em desobediência. Então, se Ele disser não, eu também tenho que obedecer. Eu preciso caminhar de acordo com a Sua vontade, com o Seu querer, com a Sua palavra. E nós gostamos de fazer ao contrário. Infelizmente, essa teologia diluída, essas palavras que são pregadas de forma errada, fraquinha, elas te deixam acreditar que pode ser o contrário. Nós gostamos de fazer o contrário, nós gostamos de dizer: Senhor, eu quero isso e aquilo e eu vou, Senhor, venha comigo. Ainda queremos ordenar Jesus a ir com nós, com a gente. Eu lembro que quando eu e a Aline tínhamos um sonho em ser patrão, e a gente decidiu, né, apareceu uma oportunidade, a gente comprar uma locadora de filme. E isso tem o quê? Faz tempo, né? Tem o quê? Uns 10 anos? Uns 10 anos atrás. E a CCTV, Sky, Claro, já estava em alta. A internet, baixar filme. Mas a gente desejava muito aquilo. E
por muitos anos, né, logo que a gente casou, a gente já começou a pagar um consórcio de um carro. E a gente pagou muito tempo aquele consórcio, até que foi contemplado, saiu o carro, quitamos o carro, todo feliz com o carro, a gente entregou o carro na locadora. E assim, teve duas situações. Uma era aquelas pessoas que nos amavam, as outras também nos amavam, mas aquelas pessoas que nos amavam e nos deu total apoio diante daquela situação. Eles se alegraram com a gente, mas foram poucos que tiveram coragem de falar: não vai por aí. E teve um que falou: olha, eu acho que isso não é de Deus, não. Se eu fosse vocês, eu não faria isso. Essa voz aí não está legal. É melhor ouvir a multidão. E nós compramos a locadora, queridos. E posso dizer que praticamente nós perdemos o carro. Ainda conseguimos vender e pagar algumas contas, mas depois daquilo ficamos uns 3 anos sem carro, né? E a gente ia a pé para a igreja. E Deus nos tratou naquela situação. Mas por quê? Porque eu decidi caminhar e declarar para Deus: vem junto comigo. E Ele disse: não vou não. Então quando Pedro diz: Senhor, se és tu, ordena-te, fala, que a sua palavra venha ao meu encontro dizendo que eu posso ir, e aí eu vou. E Jesus diz: então venha. E Pedro foi, queridos. Pedro andou sobre as águas. Quantos de nós, né, se tivesse nessa mesma situação, será que algum de nós teríamos coragem de pedir: Jesus, ordena-me que eu vou? Será que alguém de nós teria essa coragem? Pedro teve, ele andou, mas isso é muito importante, ele pede diante da sua palavra, ele obedece a sua palavra. Então nós podemos e devemos pedir a Deus, sim, em orações a respeito das nossas adversidades, mas não tomar decisões e atitudes sem Ele sem Ele falar que a gente pode ir. Eu preciso ir somente se Ele falar que eu posso ir. Então, queridos, não faça ao contrário. No versículo 30, diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Pedro também agora nos ensina, né? E eu acho que eu me espelho muito mais nessa parte de Pedro, que Pedro tira os olhos de Jesus e ele começa a reparar na tempestade. Ele começa a ver o tamanho dos problemas dele. Ele começa a ver o tamanho da dificuldade dele. E assim, muitas vezes, é a minha vida com Cristo. Eu experimento o sobrenatural de Deus, e quando vem a calmaria, eu começo a me afastar de Jesus. E quando vem a tempestade, quando eu estou em meio à tempestade, às vezes eu começo a olhar que a tempestade é maior que Deus, e não é. Deus está acima de tudo, Ele acaba de vir sobre as águas, em meio à tempestade, ensinando isso aos discípulos. Mas Pedro fez o que muitos de nós fazemos: ele começa a ver o tamanho do problema que ele está. Ele começa a olhar o tamanho das ondas, a força do vento, mas ele tira os olhos de Jesus. Na nossa caminhada, nós não podemos tirar os olhos de Jesus, queridos. Nós também muitas vezes agimos assim na nossa caminhada, tiramos os olhos de Jesus e começamos a afundar. E na parte B do verso 30, ele diz: e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Então mesmo que você comece a afundar, clame a Ele: salva-me, Senhor. Mesmo em meio à tempestade, clame a Ele: salva-me, Senhor.
Mesmo em meio às lutas, clame a Ele: salva-me, Senhor. E no verso 31, ele prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé. Prontamente Jesus estende a mão quando Pedro clama. Jesus prontamente estendeu a mão, lembrando que a tempestade ainda não tinha acabado. Tudo isso está rolando em meio à tempestade. Todos esses acontecimentos é em meio à tempestade. Jesus vem em meio à tempestade. Jesus fala com os discípulos em meio à tempestade. Pedro pede a Jesus: posso ir em meio à tempestade? Jesus diz: venha em meio à tempestade. E Pedro começa a afundar em meio à tempestade. Então a tempestade ainda estava lá. Muitas coisas acontecem em meio à tempestade. E outra coisa agora, né? Eu fiquei pensando, muitos ali poderiam zombar de Pedro, dizendo, né? Talvez não naquele momento, mas até depois. Um cutucar o outro, dizer assim, né? Eu acho que se eu estivesse lá, eu ia ser o primeiro a fazer essa fofoquinha, né? E Pedro afundou, ó. Ah lá, ó, afundou o pafrentão. Mas ele foi o único que andou sobre as águas. Ele teve fé. Logo depois, ele tirou os olhos de Jesus, mas ele andou sobre as águas. Ainda no verso 31, parte B. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus, ainda em meio à tempestade, corrige a Pedro. Queridos, é na tempestade que ele nos ensina. É na tempestade que ele nos corrige. É na tempestade que ele nos trata. Irmãos, a tempestade é uma bênção. Pois é nela que nós aprendemos sobre Ele. É nela que nós nos aproximamos dEle. É na tempestade que eu clamo a Ele e Ele responde. É na tempestade que eu clamo a Ele e Ele estende a sua mão. É na tempestade, não é na tranquilidade. Quem é que quer passar por tempestade? Ninguém. Mas é nela que nós nos aproximamos dEle, é nela que nós somos corrigidos, é nela que nós crescemos, é nela que nós caminhamos, é nela que nós amadurecemos. É em meio à tempestade. No verso 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Jesus sobe no barco e a tempestade acaba. Basta apenas uma palavra de Jesus e qualquer que seja a tempestade da minha vida ou da sua, ela pode acabar e ela vai acabar. Se Ele quiser, Ele pode parar. Quando Ele entrou no barco, a tempestade cessou. Muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos que Ele esteja no nosso barco. Nós queremos uma amizade à distância, nós queremos somente os benefícios dEle, mas não que Ele entre em nossas vidas. Nós não queremos que Ele domine as nossas vidas. É na tempestade que nós conhecemos mais dEle. E a tempestade, basta apenas uma palavra de Jesus e qualquer que seja a tempestade da sua vida, ela vai acalmar. E no verso 33, diz: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente és filho de Deus. Nós precisamos da tempestade nas nossas vidas para reconhecer que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Que Ele é o nosso socorro, que Ele é o nosso refúgio. É na tempestade que nós precisamos reconhecer isso, que não há outro que possa nos salvar, somente Ele pode nos salvar. Se for preciso, queridos, Ele vai tirar todos os recursos. Eu quero tentar sempre clamar a Ele antes. Para que eu não precise de
tanto, né? Mas Ele sabe de todas as coisas. Se for preciso, amém. Né? Como é bom testemunhar, né? A vida do irmão Marcelo, né? Por várias vezes eu falei isso para ele. Como é bom ver você quebrantado, irmão. Isso nos fortalece. E como é incrível, né? A tempestade não foi rapidinho, né, irmão? 2 anos. Ai, Jesus. Alguém quer uma tempestade de 2 anos aí? 2 anos. Jesus veio na hora certa. Nós, como irmãos, nos alegramos com esse grande presente, né, irmão? Glória a Deus, glória a Deus. Ele vem no tempo certo, Ele socorre no tempo certo. Ele veio na hora certa, porque talvez se Ele viesse antes, os corações não seriam totalmente quebrantados, a igreja não seria totalmente edificada, nós não veríamos quantas coisas Deus fez através dessa tempestade. E quantos irmãos se alegram, quantos irmãos choraram junto, né, Marcelo? E hoje se alegram com essa bênção. A tempestade em nossas vidas, queridos, ela é uma bênção. Ela não é acaso, mas ela é uma bênção para Deus nos tratar, para Deus nos resgatar, para Deus nos salvar. Mesmo que for preciso tirar todos os recursos. Ainda bem que, principalmente nessa igreja, né? Mas, como é bom ter sido ensinado da forma certa, que não seria fácil. A caminhada do crente não é fácil. Ela é, por muitas vezes, em meio à tempestade. Graças a Deus que ninguém fique iludindo a gente. Obrigado, pastor, por não nos iludir. Obrigado por pregar a verdade. Falar essa verdade, a qual nós vamos passar por tempestade, sim. Mas a tempestade, ela é uma bênção. Eu queria encerrar com um texto que tem martelado muito. João capítulo 6. João capítulo 6. A partir do versículo 60. Jesus vem ali falando duras palavras, né, um grande discurso. E a partir do versículo 60 diz assim: muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir ao lugar onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem os havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura não quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Graças a Deus que nós não temos sido iludidos
que a vida vai ser fácil, que vem para Cristo e tudo vai mudar. Não. Queridos, nós vamos passar por tempestades, mas assim como Pedro, eu digo: Senhor, é com você mesmo que eu fico. Em meio à tempestade, eu não vou para outro lugar, é contigo que eu quero estar. Jesus dá um discurso duro e muitos começam a abandonar. Muitos começam a abandonar, mas eu não vou abandonar Jesus. É com Ele que eu quero ficar, porque é Ele quem pode estender a sua mão e me resgatar, é Ele quem pode me salvar, é Ele quem pode trazer abundância em minha vida, é Ele. Pedro diz: para quem? Ou seja, não há outro. Pedro está falando de pessoa, né? Tem uma canção que diz que para onde iremos, onde é lugar, mas Pedro, ele diz: para quem? Ele é essa solução, Ele é aquele que nos socorre, Ele é o eu sou. É Ele quem vai entrar no barco, mesmo em meia tempestade. Eu quero Ele no meu barco o tempo todo. Em nome de Jesus, queridos.